Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui mais essa reunião de oração, apresentando as nossas súplicas diante do Senhor. É um motivo de gratidão, de alegria, né? É um privilégio para o povo de Deus poder ser ouvido pelo Deus de toda a terra, né? E nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar a igreja amada do Senhor, você que está na sua casa também, a juntos meditarmos no texto de Jó, capítulo 42, dos versículos 7 ao 10. Pretendemos meditar brevemente com os irmãos acerca desse texto da palavra do Senhor. Jó, capítulo 42, versículos do 7 ao 10. Vamos ler, meus irmãos. Ele diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildad, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Nosso Deus, nesse momento, Pai, dessa reunião de oração, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe também por meio da meditação da Tua Palavra, que ela nos instigue, nos motive ainda mais a buscarmos a face do Senhor em oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Jó, ele é um livro bastante importante, ele suscita várias temáticas, assim, que são de grande destaque. Por exemplo, Jó nos mostra sobre a realidade do mal, a existência do mal, né? De modo que a gente pode perceber aqui claramente a ação de Satanás no início desse livro, quando ele se apresenta diante do Senhor e aponta Jó e tenta de alguma forma desestabilizar Jó. Esse livro também nos mostra a realidade do sofrimento, o sofrimento na realidade humana. Talvez uma pergunta interessante para nós pensarmos no livro de Jó é: por que sofrem os justos? Por que os justos sofrem nessa terra? Porque vamos ver um personagem cuja a índole, a moral, a conduta, de certa forma, parece irrepreensível. Esse texto também fala sobre a soberania de Deus, um Deus que controla sobre todas as coisas, inclusive o sofrimento e a existência do mal estão debaixo dessa soberania do Senhor Deus. Essa soberania, e aí mostra uma realidade bidimensional, digamos assim, da existência humana, da existência como um todo, né? Uma realidade terrena, mas uma realidade celeste. E mostra que os céus governam a terra. Mas tem outro assunto em Jó que também é importante, que salta aos nossos olhos, que é a questão da oração. Esse livro começa falando sobre oração, quando nós pensamos nesse personagem, Jó, um homem íntegro, um homem justo na presença de Deus, um homem que tinha posses, um homem que era bem quisto pela sociedade, uma vez que o texto vai dizer, em dado momento, que ele se apresentava na praça da cidade, na entrada da cidade, o que o coloca como uma espécie de juiz dentro dessa cidade, Uz. E aqui vai mostrar que Jó ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E o texto vai dizer que Jó apresentava a oração em favor dos seus filhos, se acaso eles tivessem, por algum motivo, pecado contra o Senhor, então ele apresentava
holocaustos diante de Deus, pensando nos seus filhos, no pecado dos seus filhos. Então mostra já, o início do livro de Jó fala sobre oração, mas a temática da oração, ela vai ficar um pouco mais destacada no final do capítulo, no final do livro, aqui no capítulo 42, depois que trata sobre a confissão de Jó. Pensando nessa questão da oração relacionada a Jó, eu quero pensar em alguns pontos aqui para nós meditarmos juntos. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que a oração, ela aponta para a misericórdia de Deus. O que é que acontece? Se você lembra da história de Jó, se não lembra, você pode orar e ler, né, esse texto, vai mostrar que Jó, ele passou por uma grande calamidade na sua vida, de modo que ele perdeu os seus bens, perde sua família, perde a sua saúde, de certa forma a sua moral, né, a própria mulher de Jó olha para ele como algo desprezível, diz assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus. E dentro dessa narrativa mostra que, diante daquele sofrimento, Jó também tinha amigos. E esses amigos se apresentam diante de Jó, e a princípio eles se condoem da dor de Jó, de modo que eles ficam em silêncio durante 7 dias, de modo que eles também sofrem junto com Jó. A gente vai ver aqui Elifaz, Bildade e Zofar, eles saem cada um da sua região, se encontram, vão para Uz, e é a fim de serem solidários. Quando eles chegam lá, como eu falei para vocês, eles permanecem em silêncio, tão grande é o sofrimento do seu amigo Jó. E eles choraram em alta voz, eles rasgaram suas vestes, eles colocam terra sobre a cabeça, eles sentaram junto com Jó e eles sofreram junto com Jó. Até aí tudo bem, mas acontece que eles resolvem falar. E aí a gente vai pensar que era melhor que eles tivessem ficado calados. Na melhor de todas as intenções. Sabe quando a gente quer uma resposta para tudo? Quando a gente quer tratar e entrar numa questão tão difícil que é falar sobre o sofrimento. E aí, na ânsia de trazer uma resposta prática para Jó, eles começam a acusar o seu amigo. Né? O texto vai falar nessa versão revista atualizada. A temática ela é interessante, porque vai dizer que ele repreende a Jó no capítulo 4, e depois um pouco mais para frente vai falar sobre o que Bildade faz com ele. Ele vai falar que Zofar acusa Jó de iniquidade. Nessa temática da área fica mais fácil. E ele é repreendido. Então, os amigos, na intenção de ajudar Jó e defender a soberania de Deus, eles acabam acusando Jó de iniquidade, de injustiça. E nos parece que quando nós vamos lendo Jó, a gente de certa forma vai concordando e entrando de alguma maneira na história e na argumentação dos seus amigos. Aí a gente vai lendo e vai pensando: eu acho que o pecado de Jó era esse. Depois a gente pensa: então eu acho que o pecado de Jó era esse. Então a gente vai sempre conjecturando: eu acho. Quando a gente chega no final do livro, aí aquele que é dono da verdade, ele vem dizer que não encontrou iniquidade em Jó, e a gente vai pensar: como não? Porque Jó, ele está todo o tempo brigando com Deus, e mostra uma realidade, que há uma linha muito tênue de reclamar com Deus, né? de não entender os propósitos de Deus. Senhor, o que é que está acontecendo? Deus entendendo, de certa forma, entendendo a nossa revolta, uma revolta por não entendermos, né, os planos de Deus, mas não entrando na esfera de diminuir Deus a sua soberania. E eu acho que eu não conseguiria fazer o que Jó fez nesse sentido. Porque geralmente quando nós contendemos com Deus é porque nós nos achamos mais justos. Mas é uma temática tratada aqui no livro de Jó. Até que esses homens, até então, parece que eles são justos aos seus próprios olhos. E aqui a gente pode entender que no final desse texto podemos ver que eles são repreendidos pelo Senhor. De modo que nós lemos aqui que a ira de Deus se acendeu contra eles, contra os 3 amigos de Jó, e ele diz: porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mas aí o próprio Deus aponta um caminho. Ele diz: olha, apanhe 7 novilhos, tomai 7 novilhos, 7 carneiros, vão ao meu servo Jó, para que ele ofereça holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês. Então a ira de Deus se acende, mas as portas da sua misericórdia continuam abertas.
Então, esse é um sinal e uma lição que a gente pode aprender aqui, que a oração, ela aponta para a misericórdia de Deus, aponta para uma porta que está aberta, onde nós mesmo provocando muitas vezes a ira de Deus com o nosso pecado, com a nossa injustiça, por lermos, né, entendermos, tentarmos descobrir, desvendar os mistérios de Deus, às vezes a gente acaba incorrendo em pecado. Mas aqui vemos a oração como esse sinal de misericórdia. Deus, mesmo depois do pecado, não fechou as portas para nós. Eu estou pensando aqui no pecado lá de Adão e Eva e do nosso próprio pecado. Mas Ele manteve essas portas abertas. É claro que segundo a própria forma que Ele estabeleceu, escolhendo um representante, para que esse representante a gente pode pensar num sacerdote, e esse sacerdote apresentar a causa do povo diante de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, essa noite, e esse é um sinal de misericórdia. Nossas igrejas estão abertas, esse é um sinal de misericórdia. Nós estamos orando e sabemos que Deus ouve a nossa oração, esse é um sinal de misericórdia de Deus. Você que está em casa, você pode ter a certeza que Deus ouve suas orações, então esse é o sinal da misericórdia de Deus para contigo. Então esse é um grande sinal. Quando nós pensamos que um dia as orações não serão mais atendidas. No inferno, nenhuma oração mais será atendida. Mas no céu é o lugar onde todas as nossas orações já terão sido atendidas, de modo que a gente não vai precisar pedir mais nada a Deus, que tudo que nós precisávamos, Ele supriu nessa terra, e tudo que nós precisamos durante toda a nossa existência, seja nessa época, seja para todo sempre, será suprido pelo Senhor. Imagine só aqui, meus irmãos, nós temos nosso pedido de oração, nós trazemos nosso pedido de oração, mas haverá um tempo em que no WhatsApp da igreja de todos os tempos não ocorrerá mais pedido de oração. Gente doente, gente desempregada, gente em sofrimento, gente com vício, gente assim, a igreja não vai estar passando por perseguição, nós não precisaremos mais orar. Mas hoje nós oramos, e esse é um sinal da misericórdia de Deus. Ele escuta a nossa oração. Meus amados, segunda coisa que eu quero ver com vocês é que a oração carece de um justo. Veja que Deus aponta o caminho, mesmo na sua ira, para os amigos de Jó. Diz assim: vocês precisam de alguém que ore por vocês. Vão até o meu servo Jó. A minha ira está acesa contra vocês. O que é que se faz? Apresenta-se um holocausto. Então eles levam os animais, mas eles mesmos, pelo texto mostra que eles mesmos não podem interceder por eles. E eles até então se mostravam justos aos seus... eles tinham essa autojustiça, como se eles fossem justos aos seus próprios olhos, mas de repente Deus diz assim: vocês não são justos, e vocês precisam de alguém para orar por vocês. E quem é esse alguém? Ele aponta para Jó. Eles precisavam de alguém. Então, porque os amigos de Jó precisavam a gente pode chamar de um intercessor. Porque o próprio Deus disse isso. Vocês precisam de um intercessor. Vocês precisam de um mediador, para que a minha ira seja aplacada e o pecado de vocês seja perdoado. Os amigos levam esse sacrifício e tiveram agora que buscar Jó como representante, e aqui eu não botei como um ponto principal, mas acaba sendo como uma aplicação, que é o quê? Que a oração, ela humilha a gente, né? Porque eles precisaram voltar até Jó, eles estavam descascando Jó o tempo todo: você é iníquo, você é injusto, você fez aquilo. De repente eles voltam até Jó dizendo assim: eu preciso da sua oração. Isso é uma aplicação prática para a igreja, quando nós precisamos uns dos outros. Quando nós precisamos da oração dos justos, não é, irmãos? Precisamos da oração uns dos outros, não somente para que o nosso pecado seja perdoado. Nosso pecado já foi perdoado. Tiago vai dizer que nós precisamos orar uns pelos outros, né? Para que os nossos pecados sejam perdoados, no sentido de nós confessarmos os nossos pecados, mostrando uma realidade talvez de sofrimento ocasionada pelo pecado. Mas o mesmo texto de Tiago, eu estou falando de Tiago 5,16, ou 5,16 está aqui, que diz assim: muito pode por sua eficácia, vocês sabem o resto, né? A súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, essa é a importância da oração na vida da igreja, na vida entre amigos.
Estamos aqui, nós precisamos, né? Deus fez com que houvesse essa necessidade, que a nossa fé não fosse alimentada de maneira individual, mas de uma maneira coletiva. E a oração é essa expressão. Última coisa, Deus restaura a nossa sorte enquanto nós oramos. Veja o que diz o verso 10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Só essa parte A. Jó, nessa realidade, ele ainda era um homem doente, ainda era um homem sofrido, era um homem que ainda estava padecendo, era um homem que estava ainda sofrendo, desvalido, assim podemos dizer. No seu corpo havia as marcas desse sofrimento, dessa grande provação que ele estava passando, numa condição assim, tanto quanto deplorável. Só para que a gente entenda, Jó, ele ora pelos seus amigos em obediência a Deus, não quando a sua situação foi resolvida, no seu sofrimento. Ele não sabia dessa realidade. Lembra que eu falei dessa realidade bidimensional, né? Então ele não sabia o que estava acontecendo no céu. Ele não sabia que a sua sorte nessa terra ia ser mudada. Mas ele ora. Ele ora mesmo em sofrimento. Às vezes a igreja, ela tem, a igreja brasileira, às vezes olha para alguns baluartes da fé, como sendo pessoas que elas não passam por sofrimento, e por não passarem por sofrimento, parece que elas receberam um favor especial de Deus. E aí é aquele ungido do Senhor, é aquele que tem a oração mais fervorosa, é aquele que pode orar e as coisas podem acontecer, porque nós olhamos para a pessoa. E aqui Jó, a história de Jó vai nos mostrar que o irmão mais sofrido da igreja, aquele que está passando por dificuldades, aquele que está isolado, aquele que está passando por enfermidades, ele deve continuar orando, não por si somente, mas orar pela igreja como um todo. Isso faz com que a gente tire os olhos do nosso sofrimento. Percebe que muitas vezes quando nós estamos sofrendo, a gente fica numa ilha e pensamos que nós somos as pessoas que mais sofrem no mundo, e que elas não, nesse momento a gente não quer orar pelos outros, mas quer que todo mundo ore pela gente. E aqui a realidade de Jó mostra que nós podemos orar pelos outros, devemos orar pelos outros, mesmo quando estamos sofrendo. Não espere que as coisas mudem para você, para que você comece a orar pelos outros. Isso é também um exemplo de fé para a gente. Como nos alimenta? Quando sabemos que irmãos que a gente poderia pensar, esse irmão é que precisa das nossas orações, ele diz, eu vou orar por vocês. E com a confiança da fé, sabendo que Deus continua soberano a despeito de todo o sofrimento humano. E em meio ao sofrimento humano, Ele continua soberano. E a gente precisa orar, confiando nesse Deus. Deus aceita essa intercessão de Jó. Deus honra o seu servo, e parece que isso inicia seu processo de restauração ao que ele era e fazia no início do livro. O que ele era e fazia no início do livro? O intercessor. No início do livro ele era aquele que apresentava, a vida dos seus parentes diante de Deus. Isso pressupõe que ele apresentava primeiro a sua própria vida, porque ele era um homem justo, ele era um homem íntegro. Então aqui a gente pode pensar no homem de oração. E ele cumpria essa função sacerdotal no seu clã. Aí tem um detalhe sobre o livro de Jó. Por esses recortes aqui, a gente pode colocar Jó como um dos livros mais antigos do cânon, um dos livros assim que a gente remete ao período antes da instituição do sacrifício no próprio tabernáculo. Então é um livro antigo, porque aqui o próprio Jó, como um patriarca do seu clã, ele vai e oferece sacrifício pela sua família e agora pelos seus amigos. É um tipo de restauração aqui. Pensemos que a sorte dos seus amigos foi mudada, porque Deus aceitou a oração de Jó, e quando Deus aceita a oração de Jó, automaticamente a gente sabe que o pecado dos seus amigos foi perdoado. Então já tem restauração aqui, por meio da oração de Jó, da forma que o Senhor Deus havia mandado seus amigos, A restauração de Jó, ela acontece de forma progressiva e imediata. Por que progressiva? Porque vai dizer aqui no decorrer do texto que os amigos voltam, os irmãos chegam perto, ele vai ter um banquete, vai dizer que ele recebe
em dobro, né? Deus o abençoa de modo que ele tem filhos novamente, as suas posses, Deus o abençoa novamente com bens materiais, com saúde, mas me parece que essa é uma restauração progressiva. Afinal de contas, a gente não tem 10 filhos tão rápido assim, não é? É uma restauração progressiva aqui nesse texto, e uma restauração imediata. E qual foi a restauração imediata aqui? A gente pode pensar e pressupor que essa restauração foi a restauração da saúde de Jó. Esse deve ter sido o milagre de imediato. Enquanto ele orava, veja que não foi por meio da oração dele, porque ele não estava orando por ele não, ele estava orando por outros. Não foi a oração de Jó tem poder em si mesmo. Não, Deus por sua graça, enquanto Jó descansava orando pelos outros, Deus o abençoou. E sabe, meus irmãos, que o ministério da igreja, o ministério da intercessão é quando a gente coloca a necessidade dos outros. Isso é uma realidade bíblica, acima das nossas próprias necessidades. Isso se revela na oração também, quando eu coloco a necessidade do outro, a prioridade do outro, o sofrimento do outro acima do meu próprio sofrimento. E aqui, enquanto ele orava, Deus restaurou a sorte desse servo de Deus. Você já se sentiu restaurado por meio da oração? Eu não estou dizendo que quando você fecha os olhos e você abre os olhos, tudo tem mudado. Deus pode fazer. Mas a oração em si, essa realidade, essa graça, de você estar em oração, e quando você abre os olhos, você olha assim, o desemprego, você continua desempregado, você continua doente, você continua com problema familiar, você continua com a dificuldade, mas Deus o abençoa de maneira que o seu coração está mais aliviado na presença dele. Então você é abençoado durante a oração de um jeito ou de outro, Deus respondendo, fazendo um milagre fora, ou Deus operando no seu coração. Eu já senti isso tantas vezes, Deus operando dessa forma, Deus agindo dessa forma tão maravilhosa. E assim nós temos a certeza que algo mudou. Finalmente, nós encerrarmos. Nós precisamos da oração dos justos. Precisamos de irmãos que orem por nós, que orem conosco. E precisamos de irmãos por quem a gente possa orar. Porque quando olhamos para a dificuldade e sofrimento do outro, nós estamos cumprindo o Evangelho aqui, vivendo o Evangelho, pensar na necessidade do outro. Lembrando que o próprio Jesus, ele orou pelos outros, orou pelos seus discípulos quando ele mais precisava de oração. No momento do seu ministério, onde ele caminhava para a cruz, foi onde ele mais orava. Os evangelhos vão mostrar ele orando ainda mais pelos seus discípulos. E nós aprendemos isso. E aí eu penso, será que nós temos orado por aqueles que estão fracos na fé? Temos amigos na igreja que estão fracos na fé, seja por causa de uma luta, ou seja por causa do engano de Satanás, seja porque não entendem os planos soberanos de Deus e andam em sofrimento. Temos orado? Precisamos da oração dos justos, mas eu quero dizer para vocês, e assim encerramos, nós precisamos da oração do justo. Porque afinal de contas, o justo dessa história, sabemos que não é Jó somente. Jó, ele é um pecador, embora o recorte dado à história de Jó seja um recorte de quê? Deus olhou a sua justiça, a sua integridade, com os olhos da misericórdia de Deus. Mas Jó apontava para o Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso perfeito intercessor. De modo que hoje a gente não precisa, se provocamos a ira de Deus, a gente não precisa trazer animais para o holocausto. Nós precisamos confiar no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o seu sacrifício nos condiciona a chegarmos na presença de Deus, porque sabemos que Ele é o sumo sacerdote para sempre. Por meio dEle podemos orar. Essa é uma grande bênção. É sinal que você já foi restaurado do seu pecado. Fomos restaurados do nosso pecado. E se a gente cair, a gente pode buscar o nosso intercessor fiel, que é o Senhor Jesus Cristo. Busquemos, portanto, meus irmãos, uma vida de justiça diante da graça de Deus. Muitas vezes o pecado nos afasta da oração. Quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos da reunião de oração. Será esse um dos motivos que a reunião de oração é tão vazia? Será esse um dos motivos porque
Parece que a reunião de oração está com sua data para chegar ao fim, né? Diante da realidade da igreja brasileira. Será que é o pecado que tem nos afastado da oração? Sabemos que temos um intercessor, precisamos já chegar diante dele, e ele restaura o nosso fervor espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.